Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer uma resenha crítica do livro A História das Línguas, uma introdução. É um livro de Ture Johnson, né, que é um escritor, enfim, ali da Europa. E é um livro muito prazeroso de ser lido. Assim, eu li ele assim de uma maneira honesta. Eu li ele de um modo tão prazeroso que é aquele livro que você, enquanto lê, torce para que ele não se acabe, né? Então você vê aí quão prazeroso que é, pelo menos para mim, que gosto muito de pensar, de estudar línguas, de refletir a própria história da humanidade sobre um certo viés, seja o viés da arte, o viés do cinema, das línguas ou de qualquer outra coisa, né? Enfim. Então, a História das Línguas, uma introdução, né, de Ture Johnson, acho que é assim o nome do autor, né, que se pronuncia. É uma obra magistral, é uma obra de uma leitura profundamente gratificante e que explora no panorama abrangente e acessível a evolução, a interconexão e o destino dos dialetos, dos idiomas, né, e das famílias linguísticas do mundo todo ao longo da história humana, né? Então o autor é um linguista renomado, né, esse Ture Johnson, e que já foi professor da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, né? Ele publicou esse livro em 2012 para o público em geral, não apenas a estudantes de letras e linguísticas, mas a obra logo se tornou uma referência essencial para os estudantes, para os professores e os entusiastas da linguística, como é o meu caso, né? E influencia na forma como nós encaramos e compreendemos as línguas, né? Afinal de contas, na era digital, na era da informação, na qual vivemos hoje em dia, né, a importância do entendimento das línguas, as línguas como veículos essenciais de comunicação e expressão, se tornou um tema fundamental nas discussões de todos os âmbitos e das áreas do conhecimento e da ação humana, seja acadêmico, seja corporativo, político, seja econômico, social, ambiental, cultural, o que quer que seja, né? Ture Johnson inicia sua análise aqui nesse livro, né, questionando quando foi que as línguas passaram a existir, e examina a possibilidade de que as línguas ágrafas, ou seja, as línguas sem escrita, né, ele examina essas línguas ágrafas como que elas existiram no passado remoto na África, né, em África. Ele também explora a questão de quantos anos tem as línguas e discute as mudanças linguísticas ao longo de milênios de anos, né, enfatizando a relação entre vocabulário e sociedade. Isso no começo do livro, né, que ocorre. Então, além disso, o autor explora a diversidade linguística dos povos antigos, como os coletores-caçadores. Ele investiga as transformações linguísticas que ocorreram com o advento da agricultura, o surgimento de comunidades sedentárias, ou seja, as comunidades que passaram a viver em uma única terra, né, com a agricultura, e aborda a questão das línguas que existiam no passado em comparação com as atuais, partindo de uma análise especulativa, né? Em seguida, Johnson se concentra na história escrita, na formação de impérios também, né, na difusão de religiões e no domínio das potências mundiais, demonstrando como esses eventos influenciaram o uso das línguas, né? Ele explora o desenvolvimento dos hieróglifos egípcios
e como a escrita está intrinsecamente ligada aos estados e culturas também, né? A história das línguas, esse livro também aborda o uso dos hieróglifos chineses, que são considerados os mais antigos sobreviventes nos dias de hoje, né? Ele destaca como a escrita desempenhou um papel crucial na formação de grandes estados e na divisão de línguas e culturas, né, ao redor do mundo. O livro também se concentra nas expansões linguísticas ao longo da história, começando com a influência do grego devido à conquista e à disseminação da cultura, né, grega. O autor explora como o alfabeto grego e a língua própria, né, foram fundamentais na disseminação da cultura helenística, né, que é a cultura ali a partir de Alexandre o Grande. Enfim, a expansão do latim também é abordado como uma língua internacional durante séculos, né, foi considerada uma língua internacional. Então o latim é analisado destacando como o Império Romano influenciou a linguagem, né, propriamente. Além disso, Johnson examina o prestígio do francês no Ocidente, que também foi uma língua internacional, né, durante muito tempo, né, e a ascensão do árabe como uma língua de alta cultura devido à conquista e à difusão da região islâmica, né. É curioso que o livro também chega a falar sobre a relação do árabe e do português e do espanhol, né? Porque ele, se me lembro bem, ele fala que o árabe ele é uma língua que domina toda a região, quase toda a região ali do norte do continente africano, né? E por isso há diversas variações do árabe, né? E no entanto, variações que se comparam às variações que há entre o português e o espanhol. E no entanto, todos os povos ali da região norte da África consideram que o árabe é uma única língua, né? Apesar de todas as variações, diversidades, né, de gramática, de sotaque e tudo mais, né? E enquanto que nós, né, falantes do português e aqueles falantes do espanhol não consideram como sendo essas duas línguas uma única só, né? Então ele até acha curioso isso, né? Como que os povos é que definem, né, o que é uma língua e o que não, né? Tem essa autonomia, enfim. Essa obra magnífica, que eu amo tanto, assim, adorei ter lido, também aborda o processo de transformação do inglês, né? Obviamente que tem que falar do inglês, né? Vai desde a origem germânica do inglês até se tornar o idioma moderno da Grã-Bretanha. Ele explora como o inglês foi influenciado pelos normandos e como se tornou a língua predominante da Inglaterra. Ture Johnson também discute a formação de línguas nacionais, as relações entre as mudanças sociais e as mudanças linguísticas e dialetais, né, o papel do Estado e da escola nesse processo também, né, explorando conceitos fundamentais como língua e nação. Além disso, ele aborda, né, a formação de novas línguas, ele também a expansão e o declínio de idiomas, e questiona se processos semelhantes a isso, né, ocorreram em diferentes épocas e lugares, né. A última parte do livro vai tratar justamente do futuro das línguas, especulando sobre como elas podem evoluir nos próximos séculos, né, nos próximos milênios e até mesmo milhões de anos. Ele chega a especular isso, que é bem fascinante, né. O autor aborda questões como a influência do inglês como língua internacional atualmente, né. Claro que ele aborda isso, não poderia não abordar, e a coexistência de várias línguas no mundo contemporâneo, né.
a influência do inglês em consistência com essas outras línguas, né? Então, a História das Línguas, uma introdução. Esse livro é uma obra extraordinária que supera os limites da academia, em razão de sua acessibilidade, né, principalmente, proporcionando uma compreensão envolvente e crítica, a despeito do valor de senso comum que normalmente se atribui aos idiomas. Isso é um ponto muito importante, né, do livro também, que foi a principal impacto, né? Foi o principal impacto que me causou, né? Assim, se eu pudesse dizer uma coisa que moldou a minha concepção de mundo, eu diria que foi justamente isso, né? Que ele falar a respeito do valor, né? De que é um senso comum, né? Que normalmente se atribui aos idiomas, de que há uma hierarquia entre os idiomas. Então a obra destaca que não existe essa hierarquia, né, de superioridade entre as línguas. A gente pensa, por exemplo, em línguas que têm um grande valor, né, cultural atualmente, né, como o grego, o latim, o próprio hebraico que renasceu, né, o francês, o alemão, o espanhol, o inglês, né, além de outras línguas também. Não existe uma hierarquia de superioridade porque todas essas línguas estão sujeitas a processos de mutação e evolução contínua, especificamente essas que eu acabei de citar, né? Porque essas línguas elas compartilham uma origem comum na língua indo-europeia. Se você for refletir sobre isso, né? Todas elas compartilham uma mesma origem, não tem essa questão, esse valor intrínseco, né, entre elas, de valor. Embora muita gente diga, nossa, o grego é uma língua muito interessante, né? Claro, mas tem suas razões, né? Não é intrínseco por fato dela ser uma língua muito interessante. Sendo assim, ao compartilharmos os processos pelos quais as línguas passaram, como levados a uma compreensão mais profunda das sociedades que as utilizaram, né? Então, além disso, né, a avaliação conceitual que fazemos, né, que a gente faz, que é essa avaliação de julgamento, esse julgamento, né, que fazemos de um idioma está diretamente ligada à riqueza cultural produzida a partir dele, né? Essa é a resposta, né, do livro, né? Que não existe realmente um valor intrínseco, né? Isso está ligado à riqueza cultural que foi produzida a partir dessa língua, né? Sobretudo no âmbito literário, no âmbito filosófico, científico, até musical e poético, né? Claro, sobretudo poético, né? Quem diria? Então, tudo que foi produzido nesses âmbitos é que irá determinar o valor, né, o prestígio de uma língua, né? Então, esse entendimento é um entendimento que amplia a compreensão de que o valor de uma língua não reside em sua essência intrínseca, é o que eu estou dizendo, né? Mas sim na expressividade cultural que ela é capaz de engendrar, né? Dessa forma, o livro de Turey Johnson oferece uma valiosa contribuição para aqueles que se interessam na intricada relação entre linguagem, cultura e história. Em suma, a importância de A História das Línguas é inegável pelo livro abrir nossos olhos ao entendimento, né? Por o livro abrir nossos olhos através de uma caminhada intelectual gratificante também para a riqueza e a diversidade
que as línguas apresentam em nossa trajetória como espécie. Então, é destinada a qualquer pessoa interessada na complexidade, né, que é a teia dos idiomas. Esta obra é, sem dúvida, o marco mais recente na exploração basilar do fenômeno linguístico humano. Tá aqui, né? Esse livro maravilhoso. E para terminar, já tá um pouco longo, mas foda-se. Desculpa. Eu vou ler aqui a parte, um capítulo, o prefácio apenas. O primeiro parágrafo do prefácio do livro, para você ter uma noção da prosa, né? De como é a prosa, de como é gostosa, né? De ser lida. Vamos lá. Prefácio. Há 2000 anos atrás o inglês não existia. Agora ele está em uso. Mas em algum momento, no futuro, não será mais falado. O mesmo vale para todas as línguas. Elas desaparecem, são usadas por um tempo e desaparecem. Perdão, elas aparecem, são usadas por um tempo e desaparecem. No entanto, existem grandes diferenças entre elas. Algumas são usadas durante poucas gerações, enquanto outras existem por milênios. Algumas línguas são usadas apenas por um punhado de gente, outras são usadas por centenas de milhões. De modo que as línguas surgem e depois somem. E porque elas têm destinos tão diferentes, são questões relacionadas com o que acontece com os usuários das línguas. Em outras palavras, as línguas são contingências da história, mas os eventos históricos frequentemente também são contingências das línguas faladas pelas pessoas. A história, portanto, é afetada pelas línguas, e as línguas são parte da história. O papel das línguas na história é o tema deste livro. Bem, aqui é só o primeiro parágrafo do prefácio, e para deixar um gostinho aqui para quem quiser adquirir esse livro, A História das Línguas, uma introdução, de Ture Jonsson, um escritor sueco, né? Minha recomendação, vale a pena ler. Então, se você gostou desse vídeo, dê like nele, né? Se inscreva no meu canal e compartilhe o vídeo para alguma pessoa que você acha que vai se interessar também, né? Dê uma lida no meu blog. Eu tenho um blog chamado leonardotamate.blogspot.com. Nele tem aqui os links aqui embaixo, né? Me siga no Instagram também. No meu blog eu escrevo artigos, tem lá acesso a meus livros, né? Também sou escritor, então tem acesso a meus livros lá, você pode conferir, né? E é isso, né? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tenha um bom dia.